Bom, pessoal, vamos continuar então. Na aula passada eu fiz uma apresentação dos conceitos básicos para vocês, né? Então, para facilitar o nosso diálogo aqui, eu expliquei conceitos como sistema, sistema aberto, sistema fechado, propriedades, processo termodinâmico, tudo isso para eu não precisar agora, quando eu for falar, eu ficar explicando o que é, né? Então, eu construí o nosso vocabulário para a gente poder começar a ter essa discussão mais bem elaborada, né? Então, dando sequência, gente, hoje a gente vai começar a falar de transferência de energia e primeira lei da termodinâmica aplicados a sistemas fechados, tá bom? Na termodinâmica, nossa conversa aqui vai ser sempre sobre energia, conversão de energia, eficiência dessa conversão, passando da energia térmica para energia mecânica, utilizando energia mecânica para gerar energia térmica também. Então, a gente vai ficar sempre nessa conversa. Então, para fomentar essa discussão, hoje a gente vai começar a falar sobre a energia, né? Então, a primeira coisa é o quê? É o que a gente já via lá no ensino médio, as formas macroscópicas de energia, né? E quais são? A energia cinética e a energia potencial, que se a gente lembrar, a gente calcula como massa, velocidade ao quadrado sobre 2 e mgz, né? Então, a unidade de energia vai ser Joule. Aí tem aquele experimento que a gente sempre fazia, que era o quê? Um corpo numa determinada altura, com uma massa m, né? Ele tinha uma certa energia potencial. E se ele estivesse em repouso, sua energia cinética seria zero, né? Tendo em vista que energia potencial tem a ver com a posição e energia cinética tem a ver com a velocidade, né? Então, a partir do momento que esse corpo ele era liberado do repouso, sua altura iria diminuir e por ele estar submetido à aceleração da gravidade, sua velocidade vai aumentando, né? E o que acontecia então com sua energia mecânica total? Era o quê? A gente ia verificar que a energia mecânica total se conservava. Então, à medida que a energia potencial ia diminuindo, como a gente pode ver aqui, por exemplo, de 10 para 7, a energia cinética aumentava. Então, a parcela que seria reduzida de uma, da potencial, no caso, iria para a cinética. Beleza? Porém, a soma das duas sempre se mantinha. Ok? Um outro exemplo aqui é o do pêndulo, né? O clássico pêndulo, que é o quê? Ele é largado aqui do repouso, numa altura h, e ao chegar na menor altura possível, ele atingiria a velocidade máxima. E ao chegar na mesma altura h da qual ele foi largado do repouso, ele atingiria a velocidade igual a zero, né? Ele teria energia cinética igual a zero e energia potencial máxima. Ele manteria esse movimento, lógico, livre de atritos, de irreversibilidades, que a gente vai ter essa discussão mais adiante. Ok? Então, no ponto de menor altura, seria o ponto de maior velocidade. No ponto de maior altura, seria o ponto onde a energia cinética será nula. Ok? Então, gente, essas são as parcelas macroscópicas que a gente já conhece. Porém, o que acontece se eu pegar esse corpo aqui e começar a aquecê-lo a 100, 200, 300, 500, 1000 graus Celsius? Nenhuma dessas duas parcelas aqui vai deixar isso claro para a gente. Só que a gente sabe, a sua energia está aumentando. E aí? Aí vão surgir as formas de energia microscópicas, que vão representar os movimentos dos átomos do meu corpo, de forma a que, se eu juntar todas essas parcelas de rotação, translação, vibração, das ligações químicas, de atração e repulsão entre eles, juntar tudo isso, a gente vai ter uma propriedade chamada energia interna. Okay? A energia interna representada pela letra U, vamos tratá-la utilizando a unidade de quilojoules, beleza? E essa parcela, assim como as formas de energia cinética potencial, são propriedades extensivas, que dependem da massa. Então, para eu transformá-las em propriedades intensivas, eu vou ter a energia interna aqui dividido pela massa. Essa nova parcela será a energia interna representada pela letra U minúscula apenas. E se a gente estiver falando de energia interna extensiva ou intensiva, a gente vai identificar pelo contexto do enunciado que a gente estiver lendo, beleza? Bom, então vamos lá. Para um sistema fechado, como que a gente pode transferir energia? Simples, por calor ou trabalho, beleza? Lembrando, sistema fechado não tem passagem de massa pelas suas fronteiras, então só sobram essas duas formas de transferir energia, e são essas duas que a gente vai discutir na aula de hoje. Quando a gente tiver o nosso sistema, a gente vai ter que definir então um sentido para o fluxo energético. Ou seja, se o calor estiver entrando, a gente vai considerar
que esse calor é positivo, ou seja, se eu tenho um fluxo aqui de energia que aquece o meu sistema, ele será positivo. Se eu tiver uma dissipação de calor desse meu sistema, esse fluxo será negativo. Por outro lado, se o meu sistema gera trabalho, esse trabalho gerado será positivo. Se ele consome trabalho, esse trabalho consumido será negativo, tá bom? Por que essa convenção? Bom, se a gente lembrar lá da primeira aula, né, no objetivo da termodinâmica, a gente está apenas acompanhando os fluxos energéticos daquele objetivo, que era o quê? Eu adicionar calor a um sistema para que ele gere trabalho. Beleza? Então, esses dois caminhos energéticos, vamos chamar assim, serão definidos como positivos, ok? E os opostos serão negativos. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai falar é o calor, né? O calor, gente, é um fluxo de energia térmica, ok? Onde a sua força motriz para que ele ocorra é um gradiente de temperatura. Então, se a gente olhar essa primeira imagem aqui, a gente tem uma vizinhança dos nossos sistemas que está a 25 graus Celsius e analisando esse primeiro sistema, ele estando a 25 graus Celsius também, não há transferência de calor, porque há equilíbrio térmico entre a vizinhança e o sistema. Se a gente olhar esse segundo, ele está a 15 graus Celsius e logo ele vai receber calor da vizinhança, porque há esse gradiente de temperatura e também o calor ele segue esse fluxo da maior para a menor temperatura, né? A 5 graus Celsius também vai haver esse fluxo térmico e agora a gente tem que verificar o quê? Conforme esse gradiente é maior de temperatura, né? A taxa com que essa transferência de calor vai ocorrer vai aumentando. Então, para um gradiente de 10 graus, a taxa de transferência de calor é de 8 joules por segundo, ou 8 watts. Né? E para um gradiente de 20 graus Celsius, essa taxa de transferência de calor é de 16 watts. Beleza? Essa segunda imagem aqui mostra para a gente que o calor se conserva, né? Então, é uma batata aqui que está aquecida. A vizinhança está mais fria, com a temperatura inferior. Então, o sentido da troca térmica agora é invertido, né, da primeira figura. Agora eu vou resfriar o meu sistema enquanto ele aquece o ambiente. Então, a energia térmica contida aqui excedente ao ambiente, energia térmica, vamos dizer assim, necessária para eu retirar daqui para que eu atinja o equilíbrio térmico, né? Essa energia ela vai sair na forma de calor aqui e vai para o ambiente, beleza? Não vai sumir, beleza? Ela se conserva. E por fim, a gente tem uma imagem aqui que é uma expressão a mais para a gente adicionar no nosso dicionário aqui para a gente conversar melhor. Um sistema, quando ele é isolado termicamente, ele não transfere calor para o ambiente externo, nem recebe, ele é um sistema adiabático, tá bom? Isso aqui é um termo que não pode ser esquecido. Bom, dos mecanismos de troca térmica, a gente tem condução, convecção e radiação, podendo ser calculado por essas equações aqui de baixo. Beleza? A gente não vai entrar muito no cálculo da transferência de calor, a gente tem uma disciplina mais adiante exclusiva para isso, mas aqui é interessante eu falar com vocês o que é cada um desses mecanismos de troca térmica, né? Então, considerando nossa fonte de calor aqui, o fogo que está queimando, né? Ao a gente entrar em contato, eu vou colocar uma barra aqui de ferro, beleza? Essa barra entrando em contato, recebendo esse calor, a barra toda vai ser aquecida, né? Por quê? Por causa da difusão térmica, do choque entre as moléculas da própria barra, beleza? Elas vão se chocando, com isso eu vou aumentando a agitação molecular de dentro do meu corpo no caso a barra, e esse calor ele vai sendo difundido por toda a barra, beleza? Então a condução é uma difusão térmica devido aos choques moleculares, beleza? Então vou aquecendo aqui, se eu aquecer essa ponta, com o tempo toda essa barra aqui estará aquecida, ok? A convecção ela vai ser devido a um escoamento que numa temperatura diferente da temperatura, por exemplo, da minha mão aqui, que estaria, esse escoamento estando numa temperatura superior, ele vai passar aquecendo a minha mão. Então, devido ao movimento do fluido, então, esse movimento, tanto o movimento, a natureza do fluido, a geometria, por exemplo, aqui no caso seria da minha mão, se minha mão está mais aberta, mais fechada, se está virada para um lado, para o outro, isso tudo vai influenciar na minha troca térmica por convecção, beleza? Daí eu vou ter formas para obter o meu coeficiente de troca de calor por convecção, o coeficiente convectivo, H, beleza?
aqui também é importante eu falar aqui do K, que é a condutividade térmica. Né? Na condução, ele é uma peça-chave, né? E esse sinal de negativo é por quê? Porque a troca térmica segue o sentido decrescente da temperatura. Okay? E por fim, temos a radiação, que é um mecanismo de troca de calor que não precisa de um meio para se propagar, primeira coisa, né? Segunda, tudo que esteja acima de zero, da temperatura zero, vai emitir radiação, beleza? E essa radiação emitida é proporcional à temperatura desse corpo elevada à quarta potência, ok? Então, quer dizer que uma pedra de gelo a 0 graus Celsius não emite radiação? Claro que emite. Vamos ficar atento que esse zero que eu falo é um zero absoluto, né? Então, uma pedra de gelo que esteja a 0 graus Celsius, na verdade, ela está a 273 Kelvin. Então, sim, ela vai emitir radiação. Tudo vai emitir radiação. E essa radiação depende também da emissividade do corpo que a gente estiver analisando. Beleza? Então, por que essa mão está aqui do lado e eu estou indicando a radiação? Porque eu quero mostrar, na verdade, que não precisa de ter nenhum fluxo de massa, não precisa ter um escoamento vindo para a minha mão aqui nesse caso, para que ela seja aquecida pela radiação. Ok? Aqui, na verdade, a mão, quando ela está aqui em cima, ela é aquecida por todos. Tem convecção, tem radiação aqui também, mas aqui é para deixar claro que a convecção é devido aos gases de combustão, que são quentes, que saem aqui dessa chama e vão entrar em contato com a mão da pessoa. Essa aqui não. Aqui eu não quero que tenha esses gases passando. Aqui é apenas o fluxo de radiação. Beleza? Bom, aqui a gente tem a constante de Stefan Boltzmann usada para calcular essa troca térmica por radiação, beleza? E aqui a gente tem que levar em consideração que como tudo emite radiação, né? Então, para saber a radiação recebida por um determinado corpo, a gente tem que fazer a média da radiação recebida menos a radiação emitida pelo próprio corpo, ok? Bom, então, como eu falei, são duas formas da gente transferir energia, calor ou trabalho. Né? O trabalho que a gente vai verificar aqui é uma força mecânica, ou uma força não, né? É uma manifestação de transferência de energia mecânica ou elétrica, tá bom? Que a gente vai lembrar lá do ensino médio também. A primeira forma que a gente calculava o trabalho era o quê? Força vezes deslocamento. Ok? Então, se eu tenho um bloco aqui que eu preciso fazer uma força F para movimentá-lo numa distância S, o trabalho seria o quê? F vezes ΔS, né? Porém, como a gente não sabe se essa força ela se mantém constante ao longo dessa trajetória, a gente precisa saber como ela varia em função de S. Sabendo como ela varia em função de S, a gente integra integral de F ds para a gente obter o trabalho realizado por essa força, né? Outra coisa aqui interessante falar, eu não vou entrar em todas as formas de trabalho, força elástica, de deformação, torção, não vou entrar nisso, beleza? Porque o nosso foco aqui na termodinâmica vai ser mais na parte do trabalho mecânico e qual é o nosso objetivo aqui no trabalho mecânico? Manifestação de energia mecânica. Né? O que é energia mecânica? É uma massa se movimentando, mas geralmente o que eu consigo controlar? Se eu tiver um bloco aqui e levá-lo daqui para cá? Eu não consigo controlar, eu preciso controlar essa massa que está em movimento. E como que eu faço isso? Né? Qual vai ser a minha massa, então? Vai ser um eixo. O eixo vai ter a sua massa, né? E qual vai ser o movimento dele? Vai ser um movimento rotativo. Então, a rotação de um eixo que vai representar para a gente a energia mecânica que a gente consegue controlar melhor, né? Então, a potência de eixo pode ser calculada por 2πn vezes o torque, né? Onde n aqui vai ser dado em rotações por segundo. Tá bom? Então, aqui a gente consegue calcular a potência mecânica de um eixo, né? Aqui na termodinâmica a gente vai estudar um pouquinho mais o quê? O que vem antes disso. O que eu faço para chegar nessa potência mecânica? Então, por exemplo, uma turbina, eu vou entrar aqui com um fluido com um alto teor de energia térmica e o meu objetivo da turbina é o quê? Né? Transformar a energia térmica em energia mecânica. Então, eu vou verificar qual é a energia térmica que ela teria antes da turbina, qual que ela teria depois da turbina e essa diferença vai dar para mim o quê? Quanto de energia foi aproveitada aqui. Aí sim essa energia vai representar essa potência de eixo, tá bom? Bom, e outra forma aqui de trabalho que a gente vai discutir bastante é o trabalho de expansão e compressão. Por quê? Bom, gente, se vocês olharem aqui, um conjunto cilindro-pistão. Onde que a gente tem esse conjunto cilindro-pistão? No motor de combustão interna, por exemplo, que eu vou ter um pistão fazendo esse movimento alternativo de compressão e expansão.
Dali eu consigo, sim, obter qual é o seu trabalho gerado, a energia mecânica que ele está gerando, ou a taxa com que ele estaria gerando energia mecânica, né? A potência. Beleza? Então, para a gente conseguir calcular isso, a gente vai fazer uma breve dedução aqui, levando em consideração esse exemplo, né? No slide anterior, quando eu falei de trabalho integral de FDS, eu vou mudar. Eu não vou usar S mais, por quê? Porque S vai ser uma letra que a gente vai usar mais adiante quando a gente tratar de entropia. Beleza? Então, para não ter confusão, eu vou usar um X aqui, tá bom? E vai ser o seguinte, o que é o nosso experimento aqui? A gente tem esse pistão. Quando ele está nesse volume V1, né, o ar que está aqui dentro, o gás que está aqui dentro, ou o fluido gasoso que estiver aqui dentro, vai estar numa pressão P1. Quando eu expandi-lo, ou seja, quando o pistão se deslocar até atingir esse ponto X aqui, onde o espaço interno ali ocupará um volume V2, vai ter uma pressão P2. Beleza? Então, lembrando, trabalho integral de F dx. Agora, não vou falar ds não, né? Então, sabendo que pressão é força sobre área, então eu vou precisar o quê? Dessa pressão exercida aqui na face do pistão para achar, eu vou pegar a força que ela exerce sobre a área do pistão, né? Só que eu quero isolar a força. Por quê? Lembrando, trabalho integral de F dx, né? Então, a força é pressão vezes área. Logo, então eu vou fazer o quê? Eu vou integrar de x1 até x2, que seria meu espaço, minha posição inicial e posição final, né? F dx. A gente viu que F aqui é pressão vezes área. Então, vou integrar de x1 até x2, P vezes A dx. A vezes dx é o quê? Dx é um infinitesimal de comprimento aqui, de distância. Então, se eu estou num ponto aqui, andei um pouquinho para frente, eu andei um dx. Se eu multiplicar esse pouquinho que eu andei pela área do pistão, eu vou ter um volumezinho dv. Beleza? Então, a expressão f dx vai se tornar agora integral de p dv do volume 1 até o volume 2. Dessa forma, eu consigo calcular o trabalho realizado na expansão ou na compressão. Beleza? Informação importante. Se a gente quiser trabalhar aqui, encontrar esse trabalho em quilojoules, por exemplo, é um raciocínio breve. A pressão vai acompanhar o trabalho. Ou seja, se eu quero trabalhar aqui em quilojoules, eu vou usar essa pressão em kPa. Aí eu não preciso me preocupar com a conversão. Beleza? Lógico, usando o volume em metros cúbicos. Então, vamos lá, eu preciso saber. Quando eu estou comprimindo, quando eu estou comprimindo, né, de 2 para 1, quando eu estou expandindo de 1 para 2, esse trabalho, quando ele vai ser positivo, quando ele vai ser negativo, né? Bom, é só a gente olhar esse dv, é só olhar a variação. Se a variação do volume é positivo, o trabalho é positivo. Se a variação é negativa, o trabalho é negativo. Logo, o trabalho de expansão será um trabalho positivo. O trabalho de compressão será um trabalho negativo. O trabalho de expansão é um trabalho que eu jogo para fora do sistema. Um trabalho de compressão é um trabalho que eu preciso injetar no sistema. Dessa forma, será negativo e o de expansão positivo. Ok? Vamos lá. Bom, se trabalho é integral de PDV, eu preciso de uma equação que una essas duas coisas, pressão e volume, para eu saber como uma vai variar em função da outra. Para eu poder isolar o P para colocar essa equação dentro de uma integral. E uma possibilidade são os processos politrópicos. Os processos politrópicos são processos que respeitam a seguinte equação. O produto da pressão pelo volume elevado a n, apenas o volume, tá? Elevado a n, vai ser uma constante. Beleza? Então, se eu pegar um processo politrópico, eu consigo isolar a pressão, né? Se trabalha a integral de PDV e a pressão é o quê? É a constante dividido por V elevado a N, né? Sendo constante, eu tiro a da integral e o trabalho vai ser a constante vezes a integral de 1 sobre V elevado a N dV do volume inicial até o volume final. E aqui a gente tem 3 possibilidades. Beleza? Na hora de resolver essa equação, se o n for igual a zero, então qualquer valor elevado a zero é uma constante. Então, voltando aqui na equação dos processos politrópicos, a primeira equação, V elevado a zero vai dar 1. Então, pressão constante. Logo, nesse processo, minha pressão não vai variar, eu terei um processo isobárico. Beleza? Que a gente tem aqui, ó, de 1 até 2C. Seria essa linha reta. O trabalho seria o quê? Seria esse retângulo. Como é que eu calcularia a área desse retângulo? P vezes ΔV.
ok? Como a pressão não vai variar, aí a gente pode fazer aquilo que eu falei lá atrás, igual a gente calculava o trabalho no ensino médio, F força vezes deslocamento, F delta S. Agora a gente pode fazer, como a pressão é constante, eu posso fazer P delta V para calcular esse trabalho para um processo isobárico. Agora, se N for igual a 1, vamos olhar aqui, se N é igual a 1, pressão vezes volume é uma constante. Para um gás ideal, não sei se vocês lembram daquela equação também do ensino médio, PVT por Votor, né? Na aula de gás ideal a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas só uma pincelada, né? Então, se pressão vezes volume sobre temperatura for constante, eu comparar um estado com o outro, já que o produto da pressão e do volume são constantes, para esse resultado do primeiro estado e do último estado ser igual, a temperatura também tem que ser constante. Então, se N é igual a 1, a gente tem um processo isotérmico. Beleza? Então, quando N for igual a 1, a gente vai substituir aqui. Vai ser integral de 1 sobre V dV. Integral de 1 sobre V é Ln, né? Então, vai ficar Ln de V2 menos Ln de V1, que a gente junta aqui na propriedade logarítmica, né? Vai ficar constante Ln de V2 sobre V1. E por fim, quando N não for igual a zero e não for igual a 1, a gente realiza a integração aqui normal, integração de polinômio normal. Beleza? E a gente vai chegar aqui, P2V2 menos P1V1 sobre 1 menos N vai ser o nosso trabalho. Ok? Depende se ele é de compressão, se ele é de expansão, para a gente saber se é um trabalho consumido ou realizado. Beleza? Então, gente, agora a gente discutiu bastante sobre calor e trabalho. Eu quero só mostrar para vocês algumas formas de se apresentar o calor e o trabalho, né? Então, dois exemplos breves. Eu tenho meu sistema aqui. Meu sistema tem uma massa de 2 kg aqui dentro. Ele recebeu 30 kJ de calor. Ok? E esse processo durou 5 segundos. Então, qual é o calor? O Q? 30 kJ. Esse é o calor adicionado, é o total de calor adicionado neste processo, né? Agora, qual é a taxa com que eu adicionei calor? Quantos joules por segundo foram adicionados? Aí eu vou ter que verificar o tempo desse processo. Já que ele durou 5 segundos, vou dividir aqui. E a taxa de adição de calor é de 6 kW. A potência aqui é de 6 kW. Beleza? Eu preciso do tempo para saber isso. Então, se eu estou falando de taxas, gente, é porque eu estou querendo saber sobre o tempo que demorou, né? Então, como é que eu represento uma taxa? Eu vou pegar a grandeza que eu estou analisando e vou botar um pontinho em cima. Beleza? Então, por exemplo, a gente vai ver mais adiante. Massa 2 kg. Se eu boto um pontinho aqui em cima, eu estou falando 2 kg por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou estar passando aqui com 6 quilos, por 2 quilos por segundo. Vou ter uma vazão de 2 quilos por segundo de um determinado fluido. Beleza? E por fim, eu vou pegar aqui, eu quero saber quanto foi recebido de calor por cada quilograma. É como se eu estivesse transformando aqui numa propriedade intensiva. Muito cuidado com isso que eu acabei de falar, a gente vai discutir já já, mas calor e trabalho não são propriedades. Então vamos lá, se eu pegar aqui e dividir o calor total inserido pela massa, eu vou ter aqui, foi recebido aqui 15 kJ por quilograma. Eu estou falando vapor, né, mas do fluido que tiver aqui dentro. Ok? E, analogamente, a gente pode olhar isso aqui para o trabalho. Meu sistema realizou 30 kJ de trabalho em 5 segundos, meu sistema possui 2 kg de massa. A potência, então, com que eu estou realizando o trabalho é de 6 kW e o trabalho específico, vamos dizer assim, vai ser de 15 kJ por quilograma, que eu estou pegando e dividindo o trabalho realizado pela massa do meu sistema. Então, essas são as 3 formas que a gente pode apresentar aqui calor e trabalho. O total do processo, a taxa com que eu estou adicionando ou retirando, e o fluxo por unidade de massa, fluxo energético por unidade de massa. Beleza? Bom, então falei de propriedade ali atrás para não ter confusão. Isso aqui. Trabalho e calor são propriedades? Então vamos analisar o seguinte. Primeiro, a gente tem aqui o diagrama PV e um processo acontecendo do estado 1 para o estado 2. No estado 1 tem um volume de 2 metros cúbicos, no estado 2 tem um volume de 5 metros cúbicos. Né? Se a gente olhar no processo A, o gradiente vai ser de 3 metros cúbicos. No processo B, o gradiente também vai ser de 3 metros cúbicos. E se eu tiver um processo C, D, E, F, o alfabeto inteiro de 1 até 2, o gradiente do volume será de 3 metros cúbicos. Beleza? Por quê? Porque propriedade não depende do processo, depende do estado.
Beleza? Não me interessa qual é o processo. A propriedade é uma função de ponto que eu vou olhar aqui, eu vou ver nesse único ponto aqui, eu vou pegar o valor e acabou. Eu não estou olhando para a trajetória. Beleza? É uma função de ponto. Porém, se a gente olhar trabalho no processo A, é de 8 kJ, e no processo B é de 12 kJ. E como a gente sabe que trabalho integral de PDV, isso faz todo sentido, né? Porque é uma integral, eu vou pegar a área embaixo dessa curva aqui. Beleza? Então, a curva abaixo do processo A vai ter uma área menor do que a curva abaixo do processo B, o que é mostrado aqui nos resultados. Beleza? E o que é importante a gente perceber aqui? Que independente do meu processo, desculpa, do meu estado 1 e do meu estado 2, eu posso ter infinitas trajetórias. Beleza? Eu tenho só 2 estados. Beleza, mas eu tenho infinitas possibilidades de chegar de um estado até o outro. E cada vez que eu mudar isso, eu vou estar mudando o meu trabalho. De uma forma gráfica, eu vou estar mudando essa área aqui embaixo da curva. Beleza? Então, calor e trabalho, o calor pode-se fazer uma análise análoga com as propriedades temperatura e entropia. Só que como a gente não entrou em entropia ainda, não está falando, não vou fazer essa análise, apenas vou dizer que é análogo. Beleza? Então, olha só, se eu integrar aqui de 1 até 2, integral de dV, vai ser o quê? V2 menos V1. Vai ser sempre esse ΔV aqui. Beleza? Agora, quando eu vou fazer essa integral, eu vou usar aqui um D. Esse D é um diferencial exato. Beleza? Agora, para trabalho, que é uma função da trajetória, não é uma função do ponto, eu não posso usar esse diferencial exato, porque ele depende de qual é a trajetória. Então, eu vou usar aqui um diferencial inexato, um delta aqui. E o meu resultado não é W2 menos W1, não faz o menor sentido eu falar qual é o trabalho no determinado ponto, trabalho em 2 e trabalho em 1. Por quê? Porque o trabalho ele é um produto de um processo termodinâmico. Então não faz sentido eu querer atrelar o trabalho a um único estado. Beleza? Eu preciso ter pelo menos 2 estados para ter um processo acontecendo. Então, como a gente viu, o processo A e o processo B vão nos dar resultados diferentes. Ok? E o calor, né? O calor é a mesma coisa. Como eu falei, a gente vai precisar, poderia repetir essa análise com um diagrama TS aqui, temperatura e entropia, e chegaremos às mesmas conclusões, né? Também, para calcular um calor, a gente tem que fazer uma integral, um diferencial inexato, do estado 1 até o estado 2, para encontrar esse calor. Beleza? Bom, então para fechar a aula de hoje, né, a conclusão é o quê? Agora que a gente conhece quais são as parcelas energéticas que a gente tem no nosso sistema, a gente vai para a primeira lei da e a gente também conhece as formas de se transferir energia, né? Então a gente vai para a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de conservação da energia. E ela nos diz o quê? Que a variação de energia do meu sistema tem relação com a energia que eu estou transferindo do meu sistema, né? E quais são as formas de energia que eu tenho no meu sistema? Energia cinética e potencial, que são as formas macroscópicas, energia interna, que é a forma microscópica. Tudo isso a gente viu no início da aula. E como que eu posso transferir energia por calor ou por trabalho? Beleza? Deixando claro que isso é para um sistema fechado. Ok? Na maioria dos sistemas que a gente analisar aqui, a gente vai desconsiderar a variação de energia cinética e potencial. Beleza? Mas isso é uma consideração que a gente faz a mais. A primeira lei da termodinâmica está aqui, que é uma lei de conservação. Beleza? Caso a gente possa desconsiderar cinética e potencial, a gente vai cair nessa equação aqui, que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Ok? Sempre importante lembrar dessa convenção de sinais. Por quê? Ó, aqui, no calor geralmente não dá muito problema, né? O calor está entrando, você vai botar aqui, está entrando 10 kJ, entraram 10 kJ de calor. Você vai botar aqui 10. Saíram 10 kJ de calor, você vai botar aqui menos 10. Agora, saíram 10 kJ de trabalho. Esse trabalho é positivo. Isso vai ser menos mais 10. Beleza? Então vai ficar valor negativo aqui. Agora, entraram 10 kJ de trabalho. O trabalho que entra é negativo. Então, menos 10. Beleza? Então vai ficar um valor positivo aqui. Então sempre levem em consideração a convenção de sinais para calor e trabalho na hora de aplicar a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Bom, outras formas que a gente tem para apresentar a primeira lei é na forma de taxas, né? Então a gente vai verificar como a energia está variando no tempo. Isso aqui vai ser o quê? Taxa de adição de calor menos a taxa de geração de trabalho. Caso isso esteja em regime permanente, né? Nada varia no tempo,
Então, a variação da energia no tempo é zero. Ah, por que aqui não ficou zero? O que é regime permanente? É quando uma propriedade, a variação de uma propriedade no tempo é zero. Calor e trabalho não são propriedades, energia é. Beleza? Então, a variação de energia no tempo é zero, logo, a taxa de adição de calor é igual à taxa de geração de trabalho. Ok? Para dar uma provocada, gente, eu vou só fazer umas perguntinhas e discutir aqui rapidamente. Um automóvel é acelerado do repouso até 85 km por hora em 10 segundos. A energia transferida para o automóvel seria diferente se ele fosse acelerado à mesma velocidade em 5 segundos? A energia adicionada não. O que mudaria era o quê? A potência, a taxa de adição de energia. Ok? Vamos lá. Para um ciclo, o trabalho líquido tem que ser necessariamente zero? Não. Num ciclo, se a gente sair do ponto 1, igual a gente deduziu ali que calor e trabalho não são propriedades, a gente sai do ponto 1 vai para o ponto 2 e depois volta para o ponto 1, qual seria o ΔV, a variação do volume? Zero. Porém, o trabalho, não. Como? Vamos olhar aqui. Ó. O trabalho seria o quê? Essa área aqui dentro, entre o processo A e o processo B. Ok? Então, a variação do volume seria zero. Eu saio de V1, vou para V2 e volto para V1. Variação zero. Porém, o trabalho não. Ó. Depende da trajetória. Tá bom? Isso aqui também é a base para a gente depois analisar, quando a gente tiver um ciclo termodinâmico, o trabalho líquido gerado. Ok? E por fim, vamos lá, um experimento aqui. Ó. Em um dia quente de verão, o estudante liga o seu ventilador ao sair do seu quarto pela manhã. Ao retornar à noite, o quarto estará mais quente ou mais frio do que os cômodos vizinhos e por quê? Considere que todas as portas e janelas foram mantidas fechadas. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o meu recinto, eu vou ligar o ventilador, ou seja, eu vou consumir trabalho. Então, o trabalho vai entrar aqui. Se a gente jogar a primeira lei da termodinâmica, não tem calor entrando nem saindo, estou só adicionando trabalho ao fluido que está aqui dentro. Né? Então, variação de energia é o quê? Q menos W. Se esse trabalho está entrando, ele é negativo. Então, variação de energia interna é igual a W. Então, a variação de energia interna será positiva e a energia interna está diretamente ligada ao quê? À temperatura. Ou seja, a temperatura do fluido contido aqui dentro, no caso do ar, né, aqui dentro do quarto, vai aumentar. Ok? Bom, gente, então isso aqui foi uma provocada para a gente poder começar na aula que vem a fazer o quê? A avaliação de propriedades. O que é essa avaliação de propriedades? Acabei de mostrar para vocês aqui o quê? Um ΔU, uma variação de energia interna. Como que eu acho essa energia interna? Né? Até o momento eu vou precisar falar para vocês quanto que vale esse gradiente. Porém, a partir da aula que vem a gente vai ver formas de obter esses dados a partir de outras propriedades. Conforme eu falei 2 aulas atrás, né, o estado termodinâmico ele é determinado por 2 propriedades independentes. Beleza, mas como? Isso que a gente vai ver na aula que vem. Beleza, gente? Então é isso. Valeu!